amigos queridos, e chegamos no mês de outubro, uma felicidade em nossos corações, com o nosso programa Projeto Podcast Joana de Ângeles, com Joana de Ângeles em 30 minutos. Este nosso programa, como vocês já sabem, é um programa quinzenal, às 19 horas da noite. E hoje, já no dia 12 de outubro, nós vamos já falar sobre o capítulo 2. Nós estamos usando a série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. Então, estamos usando o homem integral. Fizemos o primeiro livro da série, Jesus e a Atualidade, agora estamos no segundo livro. Nós já fizemos 2 programas e agora estamos no terceiro programa do Homem Integral. É uma beleza, podemos contar com vocês, com a boa vontade. As pessoas têm nos dado um bom retorno. O título do livro, ou melhor, o título do capítulo é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. É muito estranho mesmo esse título. Onde Joana vai falar dos homens aparência, fobia social, ódio e suicídio e mitos. Como vocês sabem, nós retiramos alguns parágrafos e tentamos conversar sobre eles. O primeiro é homens aparência. E ela vai nos dizendo o seguinte: a falta de uma consciência idealista, quando nós já temos o nosso ideal, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas, aqueles que trabalham no imediatismo a nosso favor, torna difícil a realização da liberdade. Mas como conseguir isto? Como conseguir essa liberdade desses processos egóicos? E a benfeitora vai nos dizer, para lográ-la, essa possibilidade, até a plenitude, faz-se necessário um seguro conhecimento interior do homem. Sócrates já nos disse, lá atrás, há 500 anos antes de Cristo chegar ao planeta, homem, conhece a ti mesmo. Como nós já conversamos, quando ele foi no templo de Delfos, lá no portal de Apolo, e a pitonisa lhe respondeu que ele era o homem mais sábio da antiguidade. E ele disse, não sou, quando voltou para si. E ele colocou, homem, conhece a ti mesmo. E o nosso codificador Allan Kardec se utilizou desse jargão. Homem, conhece a ti mesmo. Então, a Joana vai nos dizendo que esse homem, ele tem que ter metas, bem como instrumentos de trabalho, com os quais ele pode se movimentar. Entretanto, o homem ignora suas reações pessoais sempre imprevisíveis. Nós não nos conhecemos e em determinado ato, nós fazemos coisas que depois nos arrependemos. E por isso ela diz, esse homem assim tomba nas ciladas da violência, entrega-se à depressão, quando surgem dificuldades, as quais ele não pode combater. Como ele fica? Pergunto eu. Como ele se sente? Sente-se, diz a Joana, incapaz de controlar-se. Ele não mantém uma atitude criativa e otimista. Ele tem anseio de ser livre e fica chocado porque ele não consegue. Quase sempre, diz a benfeitora, a maioria das pessoas, nesse milênio, no terceiro milênio, estão se sentindo assim. Tantas dificuldades em nosso país, em todos os países. Nós estamos muito preocupados conosco mesmo. E ela vai dizer, mas o homem livre, ele sonha, ele trabalha, ele confia e persevera.
trazendo coisas que o dignificam na sua vida, semeando em tempo próprio. Mas não se pode conseguir de uma hora para outra. É uma conquista difícil, porque nós transitamos há muitos séculos nas nossas dificuldades. Cada indivíduo vai fazer essa conquista lentamente, acumulando experiências de uma reencarnação para outra. É difícil, meus amigos. É muito difícil nós fazermos isso imediatamente. Assim, nos parece que a razão começa quando nós escolhemos a nós próprios, utilizando-nos do mandamento lindo que Jesus falou: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus primeiro. E depois, amar ao próximo como a ti mesmo. O meigo nazareno nos ensinou isso. Mas esse amor a si mesmo, ele vai erguer o homem aos patamares superiores da vida. E nós vamos nos sentir mais encalorados, porque vamos receber do mundo espiritual essas expressões e vamos ficar idealistas, descortinando para nós um esforço de trabalho. Lentamente, essas aparências da convivência social, do agradável, do desejado, daquela coisa mais fútil, vai saindo de nós. Quando nós atingimos uma consciência mais profunda, está instalada a verdadeira liberdade. Mas a pergunta que nós vamos fazer em cima do programa passado, quando nós falamos sobre os níveis de consciência que a Joana trouxe. E nós vamos perguntar, mas em qual nível de consciência eu me encontro? Lembram disso? Se não lembram, vamos rever o nosso programa. Entretanto, meus amigos, a sociedade é materialista. Ela valoriza as aparências. Uma boa aparência, uma boa fala, muitas vezes esconde algo que não é bom. Mas, à primeira vista, nós acreditamos nisso. Homens aparência tornam-se quase todos nesta sociedade. Será que nós nos tornamos homens ou mulheres aparência? E ela vai dizendo, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, confusos, sem liberdade, muitas vezes eles se tornam vulgares, presos às coisas mais simples da vida. Estamos desorientados no grande horizontal das conquistas do bem, temendo a verticalidade. Nós estamos na horizontal. Será que nós estamos mesmo assim? Será que a nossa consciência ela está nos ajudando a nos entendermos, a nos descobrirmos? Nós esperamos que sim, meus amigos. Por isso, nós vamos passar para o segundo bloco, ou o segundo item, que ela chama de fobia social. E ela começa a dizer assim, pressionado, o homem pressionado pelas muitas constrições, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, aquele que não quer se expressar, ele quase que desiste de reagir, ele assume um comportamento fóbico, de medo, ou comportamentos fóbicos. E aí ela vai nos acrescentando, neuroses e psicoses se manifestam, atormentando-o, gerando-lhe um significado externo. Da melancolia profunda, ele passa a ansiedade. E essa ansiedade faz dele uma alternância nas suas insatisfações. E ele vai ter tentativas
de autodestruição. Nós vemos, meus amigos, jovens deprimidos, chegando no nível de se mutilarem, cortando-se com gilete, ficando sem comer, ficando sem sair de casa. É uma automutilação. Os estados fóbicos, diz a benfeitora, desgastam os nervos e conduzem às depressões profundas. São vários esses fenômenos que estão íncitos no comportamento humano. Sente fobia social. Graças a esta fobia, o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. Nós vemos até crianças hoje fazendo isso. Elas querem ficar sozinhas, não querem brincar com ninguém, elas querem ficar no seu cantinho, dormindo. É muito complicado isso, meus amigos. A fobia social, diz a benfeitora, ela não permite que você faça uma leitura em voz alta. O indivíduo não gosta da sua voz. Ele fica como que vendo as pessoas, se as pessoas estão vendo os seus gestos. Muitas vezes ele vai procurar um emprego e ele tem que assinar algum papel, ele fica preocupado com a sua assinatura, ele fica preocupado se as pessoas estão olhando para ele. É um sofrimento atroz. Ele não se vê, ele não gosta de si, ele não gosta da sua aparência. Esse paciente, diz a benfeitora, nesses casos, ele tem a impressão de que está sob severa observação, mas uma observação de alguém que o condena. Não é que alguém que gosta dele. A tendência natural desse portador dessa fobia é fugir dos outros. Quando ele foge dos outros, ele foge de si mesmo. Meus amigos, a coisa melhor que tem no mundo é você gostar de você e você estar bem com você. Porque se você está bem com você, você pode estar em qualquer lugar. Se você não está bem com você não está bem em lugar nenhum. Então você foge. Você fica no quarto, no escuro, ou embaixo de uma cama, ou preso numa cama, tudo fechado. É uma fobia. Entretanto, ela vai dizer, o homem é um único animal ético existente. O que ela quer dizer com isso? Como conseguir essa ética? Somos éticos ou temos um verniz social? Essa é a pergunta que eu faço. Nós somos éticos? Usamos a ética que nós sabemos que é importante ou nós usamos aquele verniz social para as pessoas gostarem de nós? Joana nos orienta. Para adquirir a condição de uma consciência ética, o homem é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo. E a vida de relação com os demais indivíduos é-lhe agradável. Ele passa a gostar do convívio social. Vejam, meus amigos, se eu não gostasse desse convívio social, eu não estaria, eu e a Laila Fernandes, fazendo esse programa para vocês. Eu não estaria, de 15 em 15 dias, me colocando para que vocês pudessem me ver, ouvir a minha voz, entender o que eu estou falando. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que cada um de nós pode contribuir um pouco com o outro. E essa contribuição vai permitir que cada um de nós, num conjunto, possa ajudar o outro. Então, a Joana vai dizer, nessas circunstâncias, mentes desencarnadas, quando a pessoa não está legal consigo, quando a pessoa está deprimida, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam a ele.
aumentando a sua fobia. No Espiritismo, nós falamos que é um processo de obsessão. Ou seja, a vibração do doente é captada pela vibração do outro doente desencarnado, no caso que nós estamos falando, os homens aparência, e eles vão formar um dueto, aumentando as dificuldades de um e de outro. Então, o quadro fica muito difícil de ser resolvido. Mas um bom médico, um bom terapeuta, um bom processo de ajuda da religião, no nosso caso, espíritas, das palestras públicas, do passe, da água magnetizada, são belíssimos instrumentos que vai te aliviar e você, se você tiver um atendimento espiritual, que as pessoas da casa te convidem a que você leia coisas boas para sair desse momento difícil, você vai conseguir sair. E ela fecha esse item dizendo: a desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio, tornando essa geração do medo a sociedade sem destino. Então, ela está dizendo, se nós não mudarmos, nós seremos uma sociedade sem destino. E um outro item, é um item bem forte, ódio e suicídio. Nós estamos num capítulo da nossa evolução com muitos suicídios de crianças, de jovens, de pessoas maduras e de idosos, uma quantidade muito grande. Já antes da Covid-19 era assim, mas depois da Covid ficou mais difícil. Todos nós sabemos disso. E este mês de outubro é um mês que completou, no mês de setembro passado, que todas as casas espíritas, na grande maioria, fizeram um trabalho de elucidação contra o suicídio. Porque o dia 10 de setembro foi anunciado pela ONU como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. No Brasil, nós temos muitos trabalhos contra o suicídio. E ela vai dizendo, herdeiro desse mesmo, carregando no inconsciente, no seu inconsciente, as experiências transatas, o homem não foge dos atavismos que o julguem ao primitivismo, embora as claridades do futuro o chamem a conquistas novas, a novas conquistas. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, do que nós trazemos, do que nós fizemos, que vai estar no nosso inconsciente. Porque, para que nós pudéssemos viver, nós não podemos ter todo o inconsciente, que é muito grande, muito maior do que o nosso consciente, vigindo na nossa tela mental. Então, nós ficamos com o consciente. Eu sou Carmen Silveira, faço esse programa de podcast com Joana Teanos em 30 minutos, com vocês, já estamos no Homem Integral. Então, essa é a minha consciência. Agora, o que eu fiz na reencarnação passada, eu não sei. Eu tenho alguns vislumbres em função do que eu faço nessa reencarnação. Então, ela vai nos dizendo, libertar-se dessas dificuldades, dessas paixões animalizantes para se lograr uma vida melhor, é um grande desafio que nós temos pela frente. Onde quer que o homem vá, ele carrega consigo tudo que ele tem. Então, às vezes, nós dizemos assim, olha, eu estou muito cansada, eu vou tirar férias. Mas se eu tiver muitos problemas, eu levarei para as minhas férias esses problemas. Ah, eu vou passear, eu vou assistir uma peça de teatro, eu vou ao cinema. E, de repente,
no cinema, eu me desligo do filme e eu me vejo dentro do meu programa, questionando o meu problema, sem saber o que fazer. E ela vai dizendo, este homem, na sua evolução socioantropológica, é a história das circunstâncias ou das lutas em que o artista, o espírito, arranca esse bloco grotesco, a matéria, as expressões da beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Então, ela está dizendo, pouco a pouco, nós vamos tirando desse bloco nosso coisas boas, porque nós somos divinos. Nós fomos criados simples e ignorantes à luz do amor do Pai, da inteligência primária de todas as coisas. Então, a querida Joana, então, nos ensina os mitos de todos os povos, na história das artes, das filosofias e das religiões, apresentavam sempre uma briga entre o mito e o homem. Em cada mito do passado, o homem luta com forças muito grandes, soberanas, mas que também o punem, o esmagam e o dominam, mostrando um pouco da sua fragilidade. E ela vai nos dizendo, esta capacidade de enfrentar o imponderável, essas forças desgovernadas, mais tarde se apresentam camufladas numa forma de rebelião inconsciente. Eu não consegui resolver meu problema, então eu fico rebelde, eu reclamo de tudo. Meus amigos, nós estamos reclamando muito, vamos ter cuidado. E aí vem o ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva que não está exteriorizada. E se guarda o ódio que está dentro de nós, a insatisfação. O ódio, diz a benfeitora, é filho predileto da selvageria, que ainda permanece em natura humana. Cada um de nós existe, ainda em cada um de nós existem pontos selvagens, irracionais, em que muitas vezes nós trabalhamos para derrubar o outro, que pode ser real ou imaginário. Não se pode, dessa maneira, descarregar essas energias descontroladas sobre qualquer pessoa. Nós vemos alguém na rua que, de repente, tem uma desavença e já está tirando revólver, já está matando, já está estropiando. Não pode ser assim. Esse lixo, diz a benfeitora, do inconsciente é extravasado. É o ódio que sai como impulsos. Ele pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Não vamos falar do suicídio. Nós só estamos dando uma pincelada, porque o suicídio não liberta, ele prende, porque a vida continua. E ele vai continuar com seus problemas, com certeza centuplicados. Entretanto, os extrovertidos, conquistadores, cultivam, às vezes, uma maneira diferente dos tímidos. Eles fazem o contrário. As suas reuniões são ruidosas. Os alcoólicos fazem parte das suas reuniões. As gargalhadas são grandes porque eles querem se mostrar. Eles querem, ao contrário, serem pessoas aparências. Eles querem ser vistos. É o outro lado do introvertido. O ser humano deve ter essa capacidade de discernimento para que ele possa eleger os valores mais compatíveis com a sua personalidade, trazendo para si as coisas melhores. Para isso, nós temos de fazer um planejamento da nossa vida. Esse planejamento, ele precede
de uma ação para que possamos desempenhar o nosso papel na sociedade. Somente uma atitude realmente saudável é que vai nos libertar desses algozes que estão dentro de nós, do nosso passado. E nós vamos fazer uma perguntinha para vocês, outra perguntinha. Estamos agindo desta maneira? Estamos planejando boas obras, bom circuito, bom caminhar em nossas vidas? E, finalmente, nós chegamos ao último item, que são mitos. Nós vamos falar rapidamente, porque nós já temos quase o nosso tempo completado. O capítulo é muito grande, é muito denso. Nós não quisemos dividir em duas partes. Então, a Joana está dizendo, a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que foram elaboradas na história da nossa sociedade, ou melhor, do nosso planeta Terra. Medos, ansiedades, aspirações, conceitos vêm muito dos mitos. E ela nos traz um exemplo de mito, a vingança de Zeus contra Prometeu. Eu vou sintetizar, bem sintético. É uma punição eterna, porque atado a um rochedo, na qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia e ele o reconstituía durante a noite, esse suplício jamais cessava. Humanizava o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criou descobriu fogo, e descobrindo o fogo, ele adquirira o poder de iluminar o planeta Terra. Então, Zeus contra Prometeu. O ciúme e a paixão, diz a veneranda Joana, cegaram o Deus, que se enfureceu. O Criador desejava ter gerado alguém inocente, obediente da sua força. A desobediência, ingênua e curiosa do ser criado, trouxe-lhe um castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Assim, somos nós, temos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, e queremos pessoas dóceis, pessoas que aceitem todas as nossas falas, que não contestem, mas não é assim. A nova geração contesta. A nova geração, ela questiona tudo, porque ela já vem com uma bagagem de questionamento, diferente das outras encarnações, das outras gerações. E muitas vezes essa sociedade imita os heróis em quadrinhos. E a veneranda vai dizendo, tem o He-Man, o Homem-Aranha, né? Que são mitos e que nós gostamos de ver os filmes porque eles abatem os irritantes, os que maltratam os bons. É um mito. Entretanto, as nossas experiências pessoais, resultado das nossas conquistas éticas, elas cedem lugar, muitas vezes, a modelos fabricados, que são grotescos, não têm uma valorização superior. Por isso, a veneranda vai dizer, a solidão, a ansiedade, que os mitos mascaram, não são equacionados. Então, existe uma couraça de indiferença do homem. E o homem vai vivendo a sua vida sem ter o seu autodescobrimento. Mas ela vai nos alertando. Logo mais, esse mito vai ceder lugar às realidades do ser espiritual, do ser eterno. Porque ele vai aprendendo, no despertar da sua consciência, as coisas boas da vida que ele pode conquistar. Vai dar trabalho, mas ele vai construir um futuro melhor, um futuro mais saudável, se libertando dessas amarras do passado. É um desafio, meus amigos, nós estarmos no século XXI, no terceiro milênio,
no ano de 2023. Hoje, precisamente 12 de outubro de 2023, e nós estamos falando deste capítulo 2º do livro Homem Integral, que é o 2º livro da série psicológica da veneranda Joana de Ângeles, através das mãos benditas do nosso amigo, do nosso amado Divaldo Pereira Franco. Nós gostaríamos muito que vocês pudessem ir ao livro, baixar pelo PDF, pela web, ou adquirir mesmo a obra, e estudarem um pouco mais, porque nós estamos tentando, esse é o objetivo do nosso programa, entender e tentar repassar para vocês, de uma maneira mais simples, os conhecimentos augustos e profundos da Joana de Ângeles. Muitas vezes nós comemos algumas coisas que, ao vocês lerem e estudarem, vocês vão achar que foram muito importantes e que eu não falei. Mas nós não podemos discutir sobre tudo. A Carmen Silveira escolheu algumas passagens que ela acreditava que seriam bem importantes para nós. Nós agradecemos muito essa construção coletiva, vibracional, que nós temos de todos vocês. Em todas as oportunidades que nós abrimos o nosso canal e conversamos. Fiquem conosco, revisitem os outros episódios. Nós estamos no nosso 13º episódio. Imagine, meus amigos, 13 programas. Isso não tem preço para mim. Isso é um sonho realizado. Isso é uma oportunidade muito grande da gente distribuir um pouquinho do conhecimento, distribuir para que esse conhecimento não se apague, porque ele é livre, ele está no ar, cada um de nós pega e o transforma em nós mesmos, em coisas boas, em ações no bem e na paz. Por isso, nós nos despedimos, agradecendo sempre ao nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade Cabo Frio, e a nossa querida Laila Fernandes. E temos também a oportunidade da ajuda do nosso Cássio Nascimento. Nós somos uma equipe. Paz e bem, franciscanos. Até daqui a 15 dias, meus amigos, com o capítulo 3º do livro O Homem Integral. Fiquem com Deus.